Pessoal, mais um podcast muito importante e hoje, olha, já vou falando para vocês e logo compartilhando que estamos aqui com esse casal maravilhoso aqui, o Jonas e Nathalie, e começando a apresentação com a minha colaboradora aqui desse evento, a Rafaela, professora Rafaela, fale aí, apresente o pessoal. Olá, nós estamos aqui, né, Zé, mais um momento e hoje realmente viemos aqui com um casal top, né? Nathalie e Jonas. Nathalie e Jonas, Nathalie é analista de logística e Jonas empresário. Só que é uma formação árdua, né? Porque ao longo do tempo foram se capacitando e tem uma história linda, né? De início de carreira, em especial, do Jonas. E se apresentem mais um pouquinho. O que vocês têm para nos contar um pouco mais com relação a esse mundo empresarial aí? Eu sou analista de logística, né? Fiz outras especializações, mas eu gosto de usar esse título porque ele é muito mais comum na atividade que eu faço. Trabalho com números já há muitos anos, desde os meus 14 anos eu dou aula de matemática, então fui dando aula para crianças pequenas, maiores, até alguns mais velhos do que eu. A matemática para mim ela não é um desafio, é um lugar que eu me sinto em casa. E me sinto muito à vontade em trabalhar com o número, porque o número ele sempre fala a verdade. Eu costumo usar muito essa frase. E ele te mostra a verdadeira face daquilo que você está analisando, projetando, prospectando. E os números eles estabelecem com você uma relação não só de verdade, mas uma relação de pensamento. Você consegue, através deles, projetar e analisar qual é o melhor passo, qual a melhor alternativa, qual a melhor solução que você vai poder tomar numa situação mais difícil. Então, o número, para mim, ele não é só uma ferramenta de trabalho, é algo que me completa a minha atividade. Legal. Jonas? Então, Rafaela e Zé, é um prazer estar aqui com vocês também, participando desse podcast do Zé. Já conheço o Zé há muitos anos, da época da imagem, né, comunicação, e lá da Silva e Sato. Silva e Sato, né? Nossa, é tremendo. E hoje nós nos reencontramos, né, recentemente, hoje estamos aqui participando com vocês desse podcast. Para nós é uma alegria, uma satisfação poder alcançar pessoas e trazer resultados, né, positivos, né, na vida de pessoas. Então, o que eu gosto de dizer sempre é que empreender, eu sou empreendedor, eu sou empresário. E empreender no Brasil, a gente sabe que não é fácil. Precisa de uma habilidade muito especial. Você precisa visão, foco, determinação e muita resiliência. Porque sem essas coisas, sem esses fatores, que são fatores humanos, é muito difícil de você empreender, não só no Brasil, mas em qualquer lugar e em qualquer atividade, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Empreender sempre é um grande desafio. Então, e além desses fatores que eu disse, fatores que são humanos e que a gente conhece muito, que precisa fazer, que a gente aprende na escola da vida e também nos cursos e nos livros, sobre foco, resiliência, determinação. Mas, para mim, assim, o fundamental, o mais importante de tudo isso, o que é a base, é o que consolida mesmo, que forma um alicerce que, para você realmente crescer, se chama fé. Fé em Deus. Fé na vida, né? E fé em você mesmo. Porque você precisa acreditar em você, acreditar que você é capaz, mesmo a despeito das falas negativas de outras pessoas a respeito de quem você é, ou de quem você vai ser, ou pode ser, aonde você pode chegar. Porque ninguém está habilitado
a falar isso de você, aonde você vai chegar, a não ser você e Deus. Então, é fundamental que você acredite em você, naquilo que você vai fazer, naquilo que você vai empreender. Não importa. Eu sempre digo que para você empreender em qualquer coisa, você não precisa ter dinheiro. Você precisa ter sonho. Você precisa acreditar que você é capaz. Você precisa acreditar que você vai chegar no lugar aonde você determinou chegar. Porque você vai ser aquilo que você quiser ser. Você não vai ser aquilo que o fulano, ou o ciclano, ou o beltrano, ou o teu pai, ou a tua mãe, ou os teus irmãos disseram que você ia ser. Você vai ser o que você quiser ser e o que Deus disser que você vai ser. Porque Deus sempre vai estar te abençoando quando os teus propósitos, eles são bons. Então, a Bíblia também diz isto, que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia também diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus se aproximem crendo, confiando que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Então, isto na minha vida, ele é um marco muito importante. Porque se eu conquistei alguma coisa na minha vida hoje, qualquer coisa que eu tenha, qualquer, seja no meu crescimento empresarial, material, financeiro, conjugal, na minha relação com os meus filhos, com as pessoas que me conhecem. Então, se eu tenho uma relação boa, tudo isso foi pelo um direcionamento de Deus, pela bênção de Deus que está sobre a minha vida e da forma que eu creio em Deus. Então, isto para mim é muito forte. Então, você quer empreender? Tenha coragem. Estabeleça seu foco. Seja resiliente. Mas, acima de tudo, confie em você mesmo e confie em Deus. Se você tiver Deus na sua vida, se você tiver a certeza de que Deus está neste negócio, não importa onde você vai iniciar o seu negócio, de que tamanho é esse negócio, não importa se é numa garagem de carro. As grandes empresas mundiais que nós conhecemos hoje começaram numa garagem. Jonas, uma coisa interessante aí que você falou, inclusive no podcast anterior, a gente falou sobre a questão de fé, né? E eu achei muito interessante que o pastor colocou, lembra do 9:1 do Josué, que às vezes nós temos medo, né? E ele disse que o quê? Que o corajoso não é aquele que tem medo. O corajoso é aquele que tem medo, mas enfrenta o que tem que enfrentar. Esse que é o verdadeiro corajoso. Mesmo com medo, ele vai. Não deixa de fazer com medo. Exatamente. Então, o que é legal, o Jonas ter puxado isso, mas de antemão, eu vou falar uma coisa assim que eu achei fantástico, só pela colocação dele eu já vi, que porque sempre a gente sabe que por trás de um grande homem existe uma gigante mulher. Zé, não. Olha, por Zé, trás, não. Por trás. Ao lado. Aqui. Olha essa. Pessoal, olha, rapidinho, enquanto a gente está fazendo essa correção, corre aí, dá um like, compartilha, pega a caneta que você só escutou o início, a introdução do Jonas já deu uma aula aqui de empreendedorismo. Então, como iniciar. Agora corre lá, clique e compartilhe e convide todos os seus amigos para participar, principalmente você que é empresário e você também que não é empresário, pode dizer. Esse é o nosso podcast que fala de empresário e fala de empreendedorismo e fala de Deus ao mesmo tempo. Vamos lá. Deixa eu te falar. O Jonas, ele começou falando de algo maravilhoso, que é fé. A fé, eu geralmente tenho um conceito, que a fé é você crer em algo que você não vê, né? Então, assim, toda empresa teve um início. E aí eu quero te perguntar, Jonas e Nathalie, qual foi a motivação para vocês iniciarem o negócio juntos? Porque às vezes é meio desafiador, né? A gente já tem as nossas dificuldades como casal, estando juntos ali. Agora pensa, até no local de trabalho, como foi isso? Teve uma motivação? Qual foi? Quando a gente entende que a mulher, de fato, ela não está por trás, mas ela está ao lado, né? Porque se Deus quisesse que a mulher estivesse por baixo, ele teria tirado a mulher do osso do pé. Mas ele tirou da costela, que é para estar ao lado. Por exemplo, esse para estar ao lado.
Então a mulher, ela é ajudadora, né? ela é uma mulher sábia, ela é uma mulher que edifica. A mulher, ela santifica o marido, a Bíblia diz isso também. Tá? Então, porque a mulher, ela é muito mais coração. O homem é mais razão, né? Para empreender, para fazer as coisas, para fazer negócio. Vou vender essa casa. Vou vender esse imóvel. A mulher ainda fica falando assim, mas foi aqui que a gente morou, nossa que primeira começou, casa. né? É verdade. Isso olha a bênção do Jonas. A esposa especialista em números. Essa é uma bênção. Olha, eu falei outro dia... depois eu quero escutar você. Eu bati um papo com o Gustavo Cerbasi, que escreveu aquele livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Porque o casal precisa ser inteligente mesmo, para enriquecer juntos, para ganhar dinheiro, para fazer qualquer negócio, para conquistar, não é ganhar. Ganhar dá uma conotação de que parece que eu estou ganhando sem trabalhar, que eu não estou conquistando, exatamente. Então, ganhar eu ganho de qualquer pessoa, isso é ruim. Mas eu conquisto. Ganho, né? Então, casais inteligentes enriquecem, conquistam as coisas juntos. E precisa ter inteligência, não só essa inteligência que você aprende na escola, na faculdade, mas a inteligência emocional. A inteligência do coração, a sabedoria que vem de Deus. Obrigado. E essa inteligência emocional é ela que vai te trazer o equilíbrio. Então, você precisa saber, se você quer ir bem na sua vida, conte com a sua esposa, conte com a sua mulher, compartilhe com ela. Agora, nós estávamos conversando antes de começar o podcast, jogar uns confetes para a Nathalie, mas a Nathalie sempre tem uma boa palavra. Ela sempre, às vezes as pessoas dizem, a Nathalie sempre tem um bom conselho, na verdade. Às vezes as pessoas dizem, se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia o conselho. Mas eu posso vender os conselhos da Nathalie. Porque eu sei que a Nathalie, ela sempre vai ter uma boa palavra para dar para alguém, seja para um casal, seja para uma pessoa, para uma mulher, para um jovem, para uma criança. Alguém, quando ela chega lá na escola, vai buscar a nossa filha, a Manuela, que tem 7 anos. Aí as outras crianças correm para abraçá-la, para conversar com ela, porque ela tem esse carisma especial. É como quando ela chega na empresa, na nossa empresa lá em Manaus, e ela logo larga a bolsa dela assim na recepção, ela nem entra para o escritório e vai direto para a produção, para rever todo mundo, para cumprimentar, para abraçar todos os funcionários, todos os colaboradores, porque isso é uma coisa muito da Nathalie. Então, ela me ajuda nisso. Às vezes eu já estou meio atarantado, vou direto lá para o escritório, para resolver as coisas com a gerente, exatamente, e só depois que eu vou para a produção. Mas a Nathalie não, então ela age mais assim com o coração, e essa é uma sabedoria que ela tem, que realmente foi dado por Deus. Por isso que a mulher sábia faz isso. E nessa conversa com o Gustavo, só para encerrar, porque senão só eu vou falar e vocês não. Então, ele falando sobre a motivação do casal e de, às vezes, vender alguma coisa. Então, quando eu fui empreender a primeira vez, eu tive que vender uma casa. E aí eu sujeitei a minha família, de repente, a morar na rua se o negócio não desse certo. Então, eu compartilhei isso com o Gustavo, e uma vez nós estávamos em um evento e ele disse, poxa, Jonas, e aí, como é que tem que fazer para empreender? Tem que ter coragem. Coragem de abrir a mão daquilo que você tem. Seja um carro, seja um terreno, seja um imóvel. Se você tem a certeza e você está disposto a levar aquilo a sério, não é fazer o negócio, iniciar e logo desistir. Não. É levar mesmo a despeito das dificuldades, das intempéries da vida, dos percalços, de todos os problemas que eles vão surgir. E problema não é para empurrar com a barriga, é para você puxar para você e resolver. Entendeu isso? Sim. Pegou essa dica? Sim. Não empurrar, porque tem pessoas que querem empurrar o problema. Só empurrar. Aquelas pessoas que vão empurrando e não puxam para resolver. Não, teve um problema, puxa o problema, porque eles existem para serem resolvidos. Então, se surgiu o problema, surgiu a dificuldade, puxe esse problema para ti e diga, eu vou resolver. E chame a sua esposa, chame o seu marido, se juntem os dois e resolvam os dois juntos, sem ocultar um do outro. Porque a melhor coisa é você estar tranquilo, compartilhando e dividindo com a sua esposa ou com o seu esposo. Para os nossos amigos que estão assistindo, ouvindo, isso é uma boa dica. Não empurre com a barriga. Puxe e resolva. Jonas, Zé,
tu pegou aqui, bora ver, será então que a motivação, assim, a gente pode falar, grosso modo, que a motivação de vocês empreenderem, né, de iniciar, foi resolver um problema. Talvez o problema, quem sabe, não era financeiro, precisava dar uma melhoria, alguma coisa, isso. Vamos juntos. E aí você poderia começar só. Mas a Bíblia diz, né, que em vez de um é sempre bom. Sempre melhor. Dois, melhor que né? sejam dois. Um sonho que se sonha só é um sonho que se sonha só, já dizia Raul Seixas. Mas um sonho que se sonha junto, ele é realidade. Quando você tem alguém, a palavra mesmo de Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Quando Deus trouxe a Eva, ele não trouxe ela para ser uma pessoa que ficaria abaixo, como Jonas mesmo colocou, mas ele colocou para que ela andasse do lado dele. Ela daria para ele a completude daquilo que ele não tinha. Então eu vejo que a mulher, ela vem completar o que falta no marido, né? Assim como o marido completa nela o que falta nela. Então essa completude, ela é saudável. E unida ao amor, você estabelece vários objetivos, tanto dentro da sua casa como fora da sua casa, né? E um objetivo que está fora, como a questão do negócio que foi aberto, o Jonas, ele tem uma mente muito empreendedora. Eu digo para ele às vezes que ele tira leite da pedra. Eu tenho a facilidade de botar isso no papel, de elaborar o projeto, de fazer a apresentação. Então, ele viu uma necessidade que havia no estado do Amazonas, ele viu que havia uma deficiência ali, e a gente se juntou para elaborar esse projeto todo, colocar isso no papel. Quando a gente foi apresentar a primeira vez, é claro, né, todo o negócio que só está na sua cabeça, a pessoa que está do outro lado, ela não enxerga o que você está enxergando. E o teu maior desafio é fazer com que ela enxergue, através do que você está falando, o teu sonho que já está materializado na tua mente. E agora você estava falando da questão da medicina, né? O médico, ele não é médico só no momento em que eu pego o diploma e sento numa cadeira e começo a receitar. Ele já é médico desde o momento que ele começa a sonhar com a medicina e ele se posiciona como médico. Então, o Jonas, ele visualizou ali a fábrica de placas no estado do Amazonas, e essa fábrica atendendo todo o estado. E ela era tão harmoniosa, tão sistemática, que para eles, na realidade deles, era quase impossível deles visualizarem a proposta que ele tinha. A gente teve que várias vezes, em várias reuniões, fazer várias apresentações para o pessoal de TI, para o pessoal de RH, para o pessoal do financeiro, para que eles pudessem visualizar aquilo que já estava materializado. Quando a empresa ficou pronta, e é óbvio, todo filho que nasce, a partir do momento que ele nasce, a gente vai aprendendo com ele, vai moldando ele, até que ele fique na forma que você melhor atende. E aí a Central passou por várias etapas. Inclusive, antes o Estado não tinha um número de produção, agora ele já tem. Ele não só tem um número de produção, quantas placas são produzidas por primeiro emplacamento no estado do Amazonas, tá? Como ele tem um controle, fiscalização e recebimento de imposto que ele não recebia. Você tem que dizer qual é essa atividade. Que é a prensagem de placa. Do estado do Mercosul. Não, é que nós confeccionamos todas as placas de carro. Do estado. Não sei se a Maria sabia dessa nossa atividade, porque nós fabricamos placas de carro. Há quanto tempo? Isso lá desde 2014. Nós temos aqui em Belém também. Também. Mas lá no estado do Amazonas, desde 2014, nós somos o único fabricante credenciado, licenciado a fabricar as placas. Nós produzimos todas as placas de todos os carros no estado do Amazonas, tanto na capital como nas cidades do interior. Hoje mesmo nós estamos, eu recebi agora há pouco as fotos, nós estamos despachando um equipamento para Parintins. Para abrir uma unidade lá. Estamos abrindo uma unidade porque o Detran está abrindo uma unidade de atendimento ao usuário lá no interior, em Parintins. Nós abrimos no mês retrasado, nós abrimos em Tabatinga, lá na divisa com Letícia, na Colômbia. Colocamos máquina e equipamento também, tudo interligado num sistema, num software que integra ao sistema do Detran. Nossas máquinas são todas automatizadas com software, e abrimos também em Humaitá, no interior do Pará, e Tefé. Do Amazonas,
e também ter fé. Então, em todas essas cidades do interior do Amazonas e outras, onde o Detran vai, nós estamos caminhando juntos. Então, nós fabricamos, estampamos todas as placas e atendemos todas as concessionárias. Pensou em placa, o usuário necessitou de uma placa. Nós somos a única fábrica, a única empresa que produz todas as placas dentro do estado do Amazonas. Eu queria uma com meu nome. Vou trazer uma com seu nome. Olha que vou trazer top, uma daqui né? do podcast do Zé. Pode, Zé. Olha aí, Pode, deixa eu colocar aqui. Deixa eu falar uma coisa para você Podcast que do Zé. está acompanhando o podcast. Pode, Zé. Já está anotando? Já compartilhou? Se inscreva aqui, dê um like. Vou só repetir um pouco da dica que nós já recebemos. Primeiro, às vezes as pessoas dizem assim, rapaz, todo casal que trabalha junto se separa. Mas, olha, não é assim. Aqui o negócio é diferente. Tá? E outro detalhe, só funciona porque ambos se completam e se complementam. Outra coisa importante que o Jonas falou, se você não tiver fé, se você não acreditar em Deus, é melhor nem começar o negócio. Verdade. Então, a outra dica que ele falou que tem que ser resiliente, tem que ter foco e determinação. Não adianta você abrir, é que nem um casamento. Às vezes as pessoas, eu quero casar para ser feliz, né? E o certo é você casar para fazer o outro feliz, não é para você ser feliz. Que se você fazer o outro feliz, você vai ser feliz, que vai ter uma reciprocidade. O contrário disso seria um egoísmo, né? Exato. Eu vou casar para ser feliz. Isso. Eu tenho que pensar na felicidade da outra pessoa. Então, continuando aqui na dica, né, que você tá dando uma aula aqui pra gente, viu? O pessoal que está acompanhando aqui. Obrigado, Zé. Muito obrigado, tá Você fantástico essa dica que vocês estão dando aqui. Uma dica como casal. E rapidinho, porque eu tô tão empolgado com esse podcast, com esse casal aqui, que eu só vou ouvir. Eu só tô ouvindo, entendeu? Mas eu tô dando insight, também, né? dando insight pro pessoal lá. E além disso, além deles terem essa... E outro detalhe, tem uma parte na Bíblia que diz assim, que se você conseguir resolver um problema, você pode até ficar rico. E agora eu estou vendo que eles resolveram um problema que ninguém queria encarar isso. Verdade. Ele até, inclusive, vendeu a casa. Já pensou você vender a casa? É muita coragem. É muita fé. Né? É muita fé, Vendi a casa e vendi o carro. Pois é. Carro. Então, pessoal, se você está pensando, anota. E, Rafa, eu vou passar para você. Olha, Zé, eu pude observar na fala da Nathalie que cada um tinha uma missão aí, né? O Jonas com a mente borbulhante e tal, e pensava, e você racionalizava mais, porque você é do número, né? E isso colocava fez... o projeto no papel. Isso, e isso fez com que ele trazia a ideia e você, né? E eu acho isso fantástico, porque duas pessoas iguais não conseguiriam, né? E aí, um complementando o outro, né? E aí eu queria saber aí, existe benefício nessa relação empresarial entre homem e mulher, entre esposa e esposo? Tem benefício? Será que quem está assistindo do outro lado, que está aí, estou um pouco cansado dessa vida, né, de carteira assinada, de repente o casal está aí na cama assistindo, pode, Zé? E aí, o que vocês acham? Tem, sim, claro. Tem. Eu acho que tem muitos Quem tem não nada contra, tem CLT, nem com concursado, mas eu vejo que você estabelece os seus limites. Né? Quando você é empresário, você é dono do seu negócio, você olha para o seu negócio e dá para ele, como o Jonas diz, o tamanho que você quer. Não só o tamanho que você quer, mas o quanto você quer receber. Quando você é empregado no lugar, você se estabelece nas regras e condições daquele lugar e o salário que aquele lugar tem para te oferecer. E aí você compõe a sua vida financeira com base naquele salário. Mas quando você é o dono do seu negócio, você busca o que você quer ganhar de salário. Quanto você quer ganhar, quanto que você quer prospectar. Então, no meu ponto de vista, um casal que tenta, que elabora, que trabalha junto e que elabora um grande negócio, sonha junto e tem uma visão de crescimento financeiro junto também.
né? A gente discute as dificuldades internamente. Existem alguns assuntos que são muito, vamos chamar, íntimos, que um casal discute melhor do que um sócio, do que um amigo, não é verdade? E a gente, não, vamos fechar isso aqui. O dinheiro não é de um, é dos dois, né? A empresa não é de um, é dos dois. Assim como o filho não é de um, é dos dois. Então, tudo é dos dois. E aí eu vejo que os dois pensando, os dois buscando, os dois ali tentando resolver os problemas, porque os problemas, eles, graças a Deus que existem os problemas. São os problemas que nos dão a condição de crescer. Toda vez que Deus... Toda vez que aparece um problema, eu digo assim, Senhor, o que Tu quer de me ensinar com isso? Há alguma coisa que eu não vi, que passou despercebido. Onde foi? Onde está a minha cegueira? Senhor, me ajuda. Porque o problema, ele vem para te desafiar, para te tirar da tua zona de conforto, para perceber que você tem mais um degrau e que você tem condições de passar por outro degrau. Então, se você sucumbir ao problema, você sucumbe a você mesmo. Porque você não consegue sair da sua zona de conforto e sair do seu limite de crescimento. Né? Então, é importante que venham esses problemas para você não só buscar a solução e, junto com o seu marido, com a pessoa que está do seu lado, você dizer, a gente tem essa situação, como é que a gente resolve isso junto? E, Nathalie, e celebrar o término do problema. Porque como dois sócios, é uma coisa, tá bacana, a gente sai ali, né, e tal, comemora, pensar. Agora, em casal, gente, eu acho que deve ser maravilhoso. Porque, não é? Pensa aí comigo. Então, assim, sei lá, é algo assim, maravilhoso. Hoje eu até estava conversando com meu filho, o Jonatas, nós estávamos conversando no telefone e falando sobre investimento, e ele estava olhando um imóvel para comprar e eu disse, olha filho, só tem as coisas quem deve. Quem não deve não tem nada. Então, se você quiser ter alguma coisa, você precisa dever. Você precisa ter coragem, vai lá, faz o financiamento e compra aquilo que você quer. Porque a vida, ela é assim. Se você for esperar ter o recurso para fazer isso aqui, então você não vai fazer. Vou esperar ter dinheiro para abrir essa empresa, então você não vai abrir. Vou esperar ter isso para ter aquilo, para fazer aquilo. Não, você não vai. Você tem que partir para a ação. Estabelecer, identificar onde você está e saber onde você quer chegar. E eu estava conversando com ele agora sobre isso, mas sobre essa alegria final, eu estava compartilhando com ele, disse, olha, Johnny, eu gosto muito quando a gente encerra, às vezes, um parcelamento de um imóvel, de uma sala comercial. Às vezes a Nathalie diz assim, amor, sabe aquela sala e tal, sabe aquele imóvel? Olha, nós terminamos de pagar hoje, pagamos a última parcela. É porque a Nathalie não toma vinho, mas senão eu abriria um vinho com ela. Eu não toma nada, só bebe água. Então, mas isso é muito legal, porque esse prazer, uma pessoa me perguntou outro dia, você ainda tem assim, satisfação porque você tem tantos imóveis, você tem assim alegria ainda, te desperta alguma coisa quando você compra um. Eu disse, é como se fosse o primeiro. Como se fosse o primeiro. Porque eu não tenho aquilo assim como sendo uma coisa só minha, mas como sendo uma dádiva de Deus. Deus quis me dar isto. Ele achou por bem de me abençoar, mas com isto. Não é para minha glória, não é para eu me louvar com os meus próprios lábios, porque tudo é para a glória de Deus, sabe? E eu atribuo isso mesmo, as bênçãos que eu tenho na minha vida, a um agir de Deus, eu atribuo porque eu gosto de transbordar na vida das pessoas. Eu gosto de dar dicas para as pessoas. E eu gosto quando eu tenho oportunidade de falar para as pessoas como Deus fez na minha vida, o que Deus é e o que Ele representa na minha vida. E eu sempre digo que não é pela força do meu braço, pela minha capacidade empreendedora, mas pela bênção de Deus. Então, quando Deus ele abençoa alguém, quando Deus dá para alguém alguma coisa, não é para Ele reter para si mesmo, mas é para Ele poder transbordar também na vida de outras pessoas. Sabe? Então, quando você tem um duto que está
duto de água, né, que tá entrando água aqui, saindo lá na outra ponta, então ele está jorrando, enquanto estiver jorrando, então aquela água vai estar passando por dentro daquele duto. Mas se você tampar aquele duto, eu vou ficar com essa água só para mim, então a água vai parar de jorrar, porque ela vai chegar a um limite, então vai transbordar e não vai mais entrar nada. Então ela precisa entrar e sair. E esse sair é para abençoar a vida de outras pessoas também. Então eu acho isto importante. Se você achar que é só para si mesmo, então você está muito pequeno. Perdeu totalmente o valor. É interessante, uma vez eu fiz uma pergunta para mim, Senhor, será que o Senhor está me usando para ajudar as pessoas? Porque eu fui a primeira pessoa, Jonas, que trouxe o martelinho de ouro para Belém. E depois foi uma concessionária. Então, hoje, os 3 primeiros que eu formei, cada um tem a sua família, tem a sua casa e está gerando outros martelinhos, está entendendo? Então, o legal é a gente reconhecer isso, principalmente quando a gente começa a ler a Bíblia, quando a gente tem um contato com Deus através da Bíblia, a leitura. É interessante, a gente, quando lê a Bíblia, a gente observa o que você tem falado, muitas dicas aqui, pessoal, anotem aí, ainda dá tempo de vocês compartilhar esse pode Zé e anotar. Eu achei legal que você falando e me relata a questão dos hebreus. Então, Deus, ele disse, olha, vai, a terra é tua, mas você tem que conquistar. Aquilo que você está falando, aí você está do início até aqui falando disso, que você acabou de falar para o seu filho, a questão, se você quer, compre. Deva, que você vai trabalhar para pagar essa dívida. Então, quando Deus disse assim, vai, a terra é tua, mas você vai ter que lutar. Deus podia dizer, olha, vai lá e a terra já é tua. Não. É bom que isso serve de exemplo para a gente, que a gente não pode dar as coisas de mão beijada para os nossos filhos. A gente tem que ensinar eles a lutarem por aquilo. Então, Deus diz, olha, vai, mas você vai ter que guerrear. Você vai ter que lutar. E eu estarei com você. Lembra que quando morreu o Moisés, Josué ficou meio, poxa, olha a responsabilidade. Ser forte e corajoso. Isso, ser forte e corajoso. Mas, Deus falou 4 vezes para ele. Isso. E o que é interessante, Natália, é que quando a gente tem essa certeza, essa fé que o Jonas está falando aqui, para vocês que estão assistindo, que a gente confia que Deus está conosco, é fantástico, tudo Sim. vai dando certo, tudo, de alguma forma, tudo, até aquilo que é errado, conspira para nos trazer as bênçãos. Porque Deus, ele é assim, Zé, ele tem a capacidade de pegar aquilo que, é como esse copo aqui, se esse copo cair no chão e ele se esfacelar todo, ele vai se fragmentar totalmente. Deus é tão maravilhoso que ele pega e refaz esse copo. Na perfeição anterior. Na perfeição que estava anteriormente, assim a pessoa. Não importa quem foi a pessoa, se ela se esfacelou toda, se ela caiu no pecado, se ela transgrediu na vida dela, se ela fez alguma coisa que foi terrível, que foi grave, porque se você for olhar para a vida dos homens de Deus, para aquela galeria maravilhosa dos homens de Deus, que está lá, relatada lá no livro dos Hebreus, na carta aos Hebreus, então, quando você olha para a vida daqueles homens, você vai ver que foram homens de fato, cheios de problema, cheios de dificuldades, problemas de dificuldades de caráter, de desvio de caráter, problemas na vida deles. Mas Deus pegou esses homens e transformou estes homens em homens de verdade, em homens que são modelos, exemplo para a vida toda, exemplo de fé, exemplos de conduta, exemplos de procedimento, exemplos de como você desenvolver o propósito que Deus determinou para você, porque todos nós nascemos com um propósito, né? Então, quando você olha para aqueles homens, e como você estava falando de Moisés e dos Hebreus, porque lá no livro mesmo de Hebreus fala que Moisés, sendo já homem velho, adulto, ele preferiu ser maltratado com os hebreus. Moisés tinha sido criado com todas as regalias, com todos os favores, com todo do Egito. Ele estudou nas melhores escolas, universidades do Egito, ele desfrutava de todo o conforto, de todo o luxo que o Egito oferecia para ele.
Exatamente, do palácio, porque foi criado com a filha de Faraó. Mas lá em Hebreus fala que Moisés ele preferiu ser maltratado com os hebreus a usufruir prazeres transitórios do Egito, porque ele contemplava um galardão, porque ele enxergava lá na frente, porque ele via além da realidade aparente. Ele viu para onde ele poderia levar aquele povo, que era muito mais do que aquele momento, que aqueles prazeres transitórios, porque todos esses prazeres da nossa vida, esses prazeres, eles são transitórios. Eles são transitórios. Eles passam. A Bíblia diz que todas essas coisas, elas passam. Elas passam. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, eles permanecem para sempre. Sabe? Então, nós temos que olhar desta forma. Então, Moisés foi assim. Ele preferiu isto, porque ele contemplava um galardão. E quando Paulo ele escreve aos Filipenses, a sua carta à igreja de Filipos, ele diz assim: não que eu julgue já haver alcançado o clímax, o sucesso, ou conquistado todas as coisas, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão. Para que diante de mim, não há diante, mas para os que estão diante de mim. E o que está diante de mim? É o hoje, o agora, é o meu irmão, é a pessoa que está precisando, é o projeto que Deus me deu, que não é para eu dizer assim, não, daqui a 10 anos eu vou fazer, não, quando eu não tiver mais nada importante para fazer, eu vou fazer isso, não, quando eu não tiver outra coisa agora para fazer, agora eu estou cuidando dos meus filhos, agora estou cuidando da minha família, agora eu não posso fazer isso. Não, é diante de mim, porque está aqui é o hoje. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu prossigo para conquistar aquilo para o qual eu também fui conquistado. Pois foi para isso que nós fomos conquistados. Para abençoar pessoas, para servir a Deus, para fazer o melhor de Deus e trazer o melhor de Deus para esta terra. E nós temos que revelar a pessoa de Jesus através da nossa vida. Então, estabelecer isso como regra de fé e conduta para a nossa vida, é isso que vai fazer a diferença. Não é o patrimônio que eu tenho, não é quanto eu tenho, não é só se o meu casamento é um casamento feliz, é um casamento abençoado, não é se eu ando num carro de luxo de 1 milhão, sei lá, moro numa casa de 5, 6, 8, 10, 20 milhões, não é isso que é importante. O importante não é o que eu tenho, mas é o que eu sou. Essa é que é a diferença. É o que eu sou em termos de caráter, de conduta, é o que eu sou diante de Deus. É isso, essa que é a grande diferença. Que às vezes as pessoas, elas são reconhecidas pelo que elas são, aliás, pelo que elas têm. Porque o mundo vive numa escala de valores. O mundo vive correndo atrás do ouro, né? Atrás do ouro, aquela corrida desenfreada, cada um querendo mais conquistar as coisas, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Há muitos anos passou uma novela na Rede Globo, eu não ia falar da Rede Globo, agora já foi um comercialzinho de graça aqui para a Globo, mas passou uma novela e tinha um ator que era o Antônio Fagundes, e o nome dessa novela era o Dono do Mundo. O Dono do Mundo. Aí aparecia o Globo e a abertura da novela, aparecia um globo e aparecia assim, muitos carros correndo, muitos carros andando em alta velocidade. Aquilo representavam as pessoas correndo, e pessoas correndo de um lado para o outro em busca do ouro. Por quê? Porque essa é a escala de valores do mundo. A escala de valores do mundo é essa. Você é reconhecido pelo que você tem. O que você tem? O que você faz? Qual é a sua atividade? Qual é o seu negócio? E você não é reconhecido pelo que você é, pelo seu caráter, pela sua conduta, pelo seu procedimento, pela sua forma de tratar as pessoas, a sua família. Por quê? Porque o mundo ele valoriza o que você tem e não o que você é. Quando, na verdade, o importante é aquilo que você é. Quem você é? O que eu sou diante de Deus? Então, o mundo, ele classifica e ele avalia as pessoas assim. Mas Deus nos avalia diferente, porque ele olha para o nosso coração. Sabe o que me relatou agora essa questão das pessoas verem o coração, que esse é o olhar de Deus, né? Você lembra daquela parte da Bíblia onde tinha os poderosos indo lá e contribuindo com os valores altíssimos? Aí que foi lá aquela senhorinha que tinha pouquinhas moedas que colocou lá tudo dela, que era tudo que ela tinha, né? Então essa questão de ver realmente hoje as pessoas
não enxergam, também não tem uns olhares de Deus, né, que olha o coração, né? Mas acontece que, na verdade, se você não tem essas coisas, se você não tem dinheiro, se você não tem status, se você não é famoso, então você não é reconhecido. É como se você fosse um anônimo, não é nada, né? Exatamente. Mas o Deus, ele tem um outro olhar para nós. Essa é a diferença. E o legal de tudo isso é que quando a gente passeia pelas páginas desse manual de vida, a gente percebe que Deus ele é fantástico. Ele vai exatamente no improvável, naqueles que não são vistos dessa maneira. E a gente vê uma frase assim bem assim, que é muito falada, exatamente quando Samuel foi ungir o Davi, que era o caçula, que era aquele que ficava lá no meio dos animais, era uma profissão que ninguém queria assumir, né? E Samuel disse assim, né, olha, Deus vê, Deus, não é como o homem vê, mas é como Deus vê. Então, Deus vê nosso interior e Ele sonda nosso caminho, né? E Ele vê coisas boas em nós. Então, assim, de repente, se você está aí, né, já pensando em chutar o pau da barraca, porque tentou, né, chegar numa carreira, ou então fazer com que a sua empresa chegasse, pudesse ser vista, reconhecida, calma. Se o mundo ainda não está te vendo, lembre-se que Deus está te vendo, né, Zé? Isso. E aí tenha paciência também, porque a gente pode observar, eu pergunto para vocês, quanto tempo para vocês chegarem até aqui? Rapidinho, nós vivemos numa era que os jovens, eles querem as coisas assim muito para ontem. E eles acham que tudo vem assim com muita facilidade, muita rapidez. E às vezes tem até a vontade, o desejo, mas tipo assim, não está acontecendo rápido, aí já não quero mais. Na verdade, as pessoas são imediatistas, né? Isso. Então, às vezes as pessoas querem as coisas muito rápidas. E às vezes as pessoas olham para nós e acham assim que a gente já desceu de paraquedas morando num condomínio de luxo, mas não é assim. Existe uma trajetória, uma história, um deserto, né? E você falou ainda há pouco, e é no processo, é durante a caminhada. E às vezes nessa caminhada você tem que trilhar um caminho de volta, trilhar um caminho de humildade, um caminho de arrependimento, deixar a soberba, deixar a arrogância, deixar a vaidade, o eu sou, o eu posso, eu faço do meu jeito, eu sou inteligente, eu formei, eu sou qualificado. Eu não formei, eu estudei até a 5ª série no colégio. Me formei na 5ª, Zé Maria. Estudei 3 anos na 5ª série, saí de lá formado. Aquela época que podia, né, reprovar. Eu não estou fazendo apologia a não estudar, mas eu não estudei. Às vezes as pessoas diziam, até membros da minha família mesmo diziam, o Jonas não vai chegar em lugar nenhum. O Jonas vai trabalhar atrás do caminhão do lixo, carregando lixo. Vai abrir valo na rua. Eu posso abrir valo hoje. Eu posso comprar uma escavadeira. Eu posso trabalhar carregando lixo, que eu posso comprar uma frota de caminhões de lixo. Mas era assim, porque eles diziam, exatamente, mas eles diziam que era assim que era quem eu ia ser no futuro, porque eu não queria estudar. Não é que eu não quisesse, eu tinha dificuldade com algumas coisas. Mas, enfim, o que eu aprendi sozinho, eu aprendi com as pessoas, eu aprendi com a vida, e a melhor escola é essa escola mesmo, a escola da vida. Talvez eu tenha tido algumas dificuldades a mais, tenha que ter trilhado um caminho um pouco mais longo, mas eu leio muito, eu leio muitos livros, eu leio sempre, eu leio todo o tempo. Todos os meses eu estou lendo, comprando um livro novo, ou então eu baixo um audiobook e fico pedalando, ou vou para a academia e eu estou ouvindo um livro. Então, isso me ajudou a crescer e a desenvolver bastante. Agora, quando nós tivemos nós temos a imagem, né? A imagem comunicação visual. Sim, eu queria também... é isso que tu querias falar sobre a imagem. Porque você já falou da Mas eu vou te falar sobre a imagem. Ela perguntou sobre empreender também e esse negócio da vida das pessoas, porque muitas pessoas saíram da imagem também. Quando estava falando do martelinho de ouro, várias pessoas que saíram da imagem, saíram para os seus negócios. Muitas vezes eles sentavam na minha sala, chegavam lá e faziam perguntas para mim. Jonas, sobre isso, eu estou pensando em montar um negócio. Eu disse, cara, monta um negócio. Faz mesmo, você tem condições, você tem capacidade. Não fica aqui o tempo todo.
Sabe, se você ficar aqui trabalhando assim como você trabalha e tal, sendo um bom funcionário que me ajuda a ganhar bastante dinheiro, o ano que vem eu vou trocar de carro. Entendeu? Então, saia para você também trocar de carro. Saia para você ter as suas coisas. Lute para que você cresça. Então, tem várias pessoas que estão aqui no mercado hoje que tem empresa de comunicação visual, que tem empresa de impressão digital, porque nós imprimíamos muito aqui. Tem pessoas que têm os painéis, que têm os frontlights, que esse sempre foi o nosso carro-chefe, né, os frontlights. E teve uma pessoa que eu estava um dia fazendo uma palestra, para a associação, sei lá, dos pastores daqui dos pastores daqui do estado do Pará. Não me lembro agora. Os pastores aí que estão assistindo, que me desculpem. Então, eu fui convidado para ministrar, para falar. Ok, aí eu fui. E eu falei sobre a imagem. Como eu comecei a imagem, que eu sonhei com a imagem, que eu pensava em ter um painel. Eu fiz abrigos de ponto de ônibus com mídia, né, com a mídia. Então, botei lá na BR, pedi autorização do DENIT, porque não podia ter nada com mídia na BR, então eles me deram a BR, comecei. Na época, o prefeito em Ananindeua eu pedi também, e coloquei os abrigos de ponto de ônibus sem ônus nenhum para a prefeitura, tudo com apoio da iniciativa privada. Posso falar o nome de uma empresa? Pode. A loja, o Y Yamada. A Yamada foi assim, extremamente importante na minha vida. Eu sou muito grato ao Dr. Fernando Yamada e ao seu Hiroshi, que eles acreditaram em mim, e eles anunciaram. Às vezes as pessoas até ligavam para o Dr. Fernando, me ligavam: olha, Jonas, todo mundo está me ligando, querendo um abrigo, pensa que eu que estou botando um abrigo de ponto de ônibus, eles querem um abrigo na frente da casa deles. Eu disse: então tá, vamos fazer esse abrigo. Ele disse: então te vira para lá com esses teus negócios, esses teus abrigos. E ele me ajudou. Eu não tinha carro para andar, porque eu vendi também o meu carro. Eu vendo o que eu tenho para montar um negócio, né? E eu estava lá uma vez e eu disse para ele que eu estava precisando de um carro, se ele queria fazer uma permuta comigo num negócio grande que nós estávamos fechando. Ele disse: vai lá na tarde e pega lá. Eu queria uma Kombi com carroceria, porque eu estava precisando de um carro desse. Ele disse: vai lá na tarde e pega lá. Eu disse: como é que eu vou lá na tarde e pegar um carro? Ele disse: vai lá. Eu disse: não, então liga lá. Aí ele ligou lá para o Leonel, estou mandando o Jonas aí da imagem. Separa aquela Kombi aí com carroceria, documenta, bota no nome dele e entrega para ele. Isso é muito fantástico, né? Entendeu? E tu sabes que assim, eu estava na recepção esperando muito tempo, porque lá tu tinha que ir à vontade para esperar bastante tempo. Eu fiquei lá esperando. Então, desse tempo, assim, de eu sair daqui da recepção até a sala dele, que era poucos passos, uma voz disse assim para mim: pede o carro para ele que ele vai te dar. Pede o carro que ele vai te dar. E quando eu sentei na cadeira, foi a primeira coisa que eu falei. E ele, na hora, disse: tá, eu vou te dar o carro. Nunca me cobrou o carro, mas depois eu paguei o carro mesmo assim, sabe? E eu achei tremendo no momento que eu precisava muito. Então, a imagem, ela foi uma bênção na minha vida, e é até hoje, como foi uma bênção na vida de muitos funcionários. Nós chegamos a ter 100 colaboradores na empresa. Então, hoje tem muitas pessoas que estão no mercado que saíram dali, saíram daquele negócio, que trabalham com mídia. E nesse evento que eu fui fazer essa palestra, que eu não posso fugir daqui, teve um pastor que chegou a ter uns painéis aqui. Hoje ele já voltou para casa, está nos braços do Senhor, esse pastor, um homem de Deus. E ele chegou, ele disse assim para mim: eu quero te contar um negócio. Eu disse: fala, pastor. Aí ele disse: tu sabes que eu tenho uns painéis também hoje, né? Eu disse: sei, aqueles painéis são seus, né, e tal. Ele disse: pois é. Tu sabe por que eu tenho esses painéis? Porque naquele dia que tu estava ministrando lá naquele lugar, e você disse assim: você é capaz de fazer isso. O que você intentar em fazer, você vai conseguir fazer. E aí eu disse para mim mesmo, ele falando para mim, ele disse: eu falei para mim mesmo, então se ele conseguiu, eu também vou conseguir. E aí ele foi
e montou muitos painéis aqui na cidade, o pastor Getúlio. Então, porque... E eu sempre ensinei as pessoas, incentivei. Eu tenho amigos hoje que são ricos, que são milionários, por uma dica de negócio que eu dei. Eu não vou reter para mim a informação, eu vou compartilhar a informação. Porque o Deus que me abençoa, Ele vai abençoar a sua vida também. Louvado seja Deus. Que bom, né? Já é um testemunho isso aqui, história, né? Zé? Puxa vida. Esse testemunho da Yamada Mas muito bom. Com tudo isso, com o teu testemunho, com a tua fala, a gente pode dizer que as coisas não vêm assim, como um passo de mágica, né? É com muita luta, com muito custo, como você falou, choro, visão, foco, determinação, né? Resiliência, propósito, né? E choro, né? Humildade. Poxa vida, você já era empresário, mas sentar ali e pedir um carro, né? Teve que ter uma coragem, uma quebra no coração, né? E disse, não, eu tô precisando agora, eu vou dar a mão à palmatória e Deus, né? Através da tua humildade, Deus tem feito você crescer. Quantas lições fantásticas a gente pode trazer para a nossa vida, né, Zé? Para que a gente possa continuar crescendo, como é o caso que a gente vê aí dessa dupla imbatível, né? Mas, sabe, Zé, tem algo que eu queria perguntar para eles, que eu estou super curiosa. E a pergunta é o seguinte, como é que a gente consegue manter um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal? Porque, vou te falar, Zé, sou professora, e aí quando eu encontro com meu esposo, parece que eu só quero falar de escola. Ele não tem nada a ver, ele trabalha em hospital, ele é da área de TI, e eu fico pensando, né, poxa, se só eu sou dessa área e já quero ficar em casa às vezes comentando, fico eu pensando, imagina vocês que estão na mesma área, no mesmo local, ambiente de trabalho, como conseguir ter esse equilíbrio de separar? Não, agora nós somos o casal, somos pais da Manuela. Não, agora nós somos, né, os profissionais aqui, os que estão liderando essa empresa, que estão gerindo e tal, e agora nós... Como é, hein? Conta pra gente. O coração vai falar. Fala, coração. Mas até encosta mais um pouco aqui. Vem mais um pouquinho. Eu acho que tudo tem que ter limites, regras, definições, papéis, processos. Alguém olha pra mim e diz assim, você é muito do processo. Eu, de fato, sou do processo. Porque eu acho que se você cria uma linha de obediência e você segue esse padrão, você cria uma rotina. Então, eu acordo todos os dias às 4 horas da manhã. Todos os dias. E meu primeiro pedaço do bolo, como eu vi outra vez num outro podcast, num outro momento, é para Deus. Então, eu começo o meu dia com Ele. Então, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou orar, vou me derramar, eu vou chorar, eu vou fazer os meus propósitos de projetos que estão em andamento, de situações que a gente tem para resolver, porque a sabedoria ela não é nossa, ela vem de Deus. É Ele que traz toda a solução, é Ele que traz toda a calma, é Ele que traz toda a visão, é Ele que traz toda a provisão de tudo que você precisa. Aí eu vou malhar às 5 horas. Malho das 5 às 6. Quando eu volto, tenho que botar a Manuela para acordar e arrumar ela para ir para a escola. Aí nós dois, a gente leva ela na escola. Às vezes o Jonas não vai, às vezes eu não vou, mas a maioria das vezes vai os dois. E leva ela para a escola. A gente trabalha das 8 até as 4h30. Esse é o nosso horário. A partir dali, eu começo uma nova jornada. Mãe da Manuela. Então, tenho que começar a fazer o dever de casa, botar ela para tomar banho, ficar um tempo com ela, interagir com ela. Então, a gente faz qualquer coisa que ela gosta, naquele momento. E quando a gente sobe, às vezes a gente pedala junto, quando está um tempo bom, sai, vai para a rua pedalar, mas a gente não fala de trabalho, não fala. A gente fala dos assuntos que ela gosta de falar. E ela interage muito, porque ela é muito comunicativa. E quando a gente sobe, ela gosta de gravar videozinho, adora. Quando a gente sobe, que a gente está lá deitado no nosso cantinho, a gente assiste coisas que são
boas para nós e para nossa filha. Ela gosta muito de assistir Superbook, não sei se vocês conhecem, que são só histórias. Ela gosta de assistir Israel com a Nini, adora ver. Então ela vai assistindo e ela vai conversando e ela conversa. Assistir o YouTube do nosso pastor. Do nosso pastor. Marcelo, da Angelim. Põe um pouquinho para eu dormir. Põe o pastor. Ela quer ver a mensagem, o pastor Marcelo pregando. Olha, tem 7 anos. 7. Tem 7 anos. Papai, põe o pastor. Põe o pastor. Olha só, para ela ver. Então a gente dividiu o ela espaço. Gosta de The Chosen também, ela gosta muito. Gosta muito de The Chosen. Sabe todos já decorado praticamente. Então a gente dividiu os espaços. É verdade que tem dias que alguns problemas eles acarretam um pouco mais da nossa atenção, um pouco mais do nosso. Eles pesam na nossa cabeça. E às vezes a gente ainda está num processo que aí você não consegue sair 4h30, mas tu vai sair 5 horas, 5h30, mas ela já sabe o horário dela. Tanto que ela já desce, e o nosso escritório é em casa, ela já desce, ela já fica entrando e saindo no escritório, sinalizando, já está na minha hora, já terminou o expediente de vocês, já começou a minha... E a gente respeita muito esse espaço, porque quando você divide esse tempo, ele se torna de qualidade para você. Às vezes, como eu gosto de trabalhar muito com planilha de Excel, eu estou elaborando ali uma fórmula que eu preciso ter um resultado. Hoje de manhã eu estava trabalhando numa planilha, eu e ele. Mas aí a planilha não estava batendo certo a fórmula. Às vezes, quando você está ali tentando e não funciona, é melhor você largar. Larga aquilo ali, vai fazer qualquer outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. Às vezes, eu vou pedalar, gente. Adoro pedalar. Porque é um tempo assim que eu ponho assim, umas pregações. A gente não assiste jornal em casa, a gente só assiste vídeo que seja construtivo para nós, só. E aí, quando às vezes tu tá tomando banho, vem a fórmula na tua cabeça. Pode fazer desse jeito. Pode falar. Quando você entende que você não depende mais de você, mas que você depende de algo maior, ele te dá cada coisa no seu tempo certo. Então, conviver em harmonia também é dividir esse tempo. É ter assim a cabeça e a maturidade de dizer, acabou aqui isso aqui, mesmo que aquilo não esteja resolvido, você diz, não, chega, agora eu vou começar uma outra etapa, porque a gente é empresário, a gente é esposa, a gente é mãe, a gente é filho, a gente é irmão, né? Então a gente tem vários papéis ali, e esses papéis, se você não cuida de um, ele conflitua com o que você está dando mais atenção, né? E ai de mim faltar como esposa ou ai de mim voltar como mãe. Porque isso é uma coisa que, na verdade, não é deles. É eu mesma me cobrando. Que é um papel que eu acho que a gente precisa fazer com tanto amor, com tanto carinho, assim como você dá atenção para o trabalho. O trabalho, para mim, é importante, ele é muito importante. Aliás, eu adoro trabalhar. Eu não conseguiria passar a minha vida parada sem ter alguma coisa para fazer, uma atividade para fazer. Mas eu sei o quanto é importante dar atenção para a minha família, no dia a dia. E somos só nós três, eu, ele e ela, em casa. Então, a gente gira em torno de nós três o tempo todo ali. Né? Se a gente não fizer essa divisão, você se perde. E você mistura seus conceitos. Aí você não consegue nem entender o limite e o fim do seu trabalho, o limite e o fim da necessidade da sua família, o início e o fim daquilo que de fato você é. Porque fica tudo misturado. Né? Fica tudo muito difícil de você depois compreender. E quando os problemas vêm, você não consegue solucioná-los. Porque você mesmo perdeu o direcionamento e o conceito daquilo que você está trabalhando e está abordando. Olha aí, pessoal que está nos assistindo aí, do Pode Zé. Eu vou deixar aqui, inclusive, eu vou pedir autorização de vocês dois, como casal, porque eu acredito que tem muito casal que está nos assistindo e que vai compartilhar esse vídeo, porque está sendo aula de tudo aqui, do empreendedorismo, da fé, da vida prática, da vida, né? Da vida dois. De casal trabalhando, porque geralmente eu acho que 80% dos casais assim, que eu conheço, empresários, assim, sempre tem umas coisas assim, né? Então, eu vou pedir a autorização de vocês que se tiver... Eu não quero que seja só um que entre em contato comigo, eu quero que entre logo uns 30 casais aí que esteja precisando de conversar com esse casal. Eu queria que vocês fizessem uma mentoria com esses casais, porque é fantástico. Então, se vocês estão interessados, né, em entender e compreender como prosperar
em família e saber separar a vida profissional com a vida pessoal, pode, Zé, é só entrar em contato que nós vamos agendar essa mentoria com eles. Olha, vocês não vão cobrar nada, por favor, tá? Deus vai abençoar vocês. É verdade. É com amor. Olha, sabe que, só para eu concluir aqui, conclui. quando tu fala assim para casais, que às vezes o problema, às vezes a pessoa pensa assim, eu vou mudar de família, acho que vai resolver os problemas. Como às vezes diz, eu vou mudar de estado, eu vou mudar de cidade, tem muitas pessoas que vão embora da cidade, eu vou mudar desse bairro, eu vou sair dessa rua, essa rua não é boa para mim, para minha família, meus filhos. O problema não é a cidade, não é o estado, não é o bairro, não é a rua que você mora. Porque se você não se mudar por dentro, não adianta mudar por fora. Porque o problema, ele acompanha você para onde você for, sabe? Então, eu digo assim que o estado do Pará, às vezes as pessoas, eu quero ir embora daqui, esse estado não sei o quê, eu acho que é problema, acha problema em tudo. Mas, na verdade, o estado do Pará é um estado muito abençoado. É um estado próspero. Belém é uma cidade maravilhosa. Eu lembro assim do dia que eu cheguei aqui, em 1989, que eu vim abrir a minha empresa. Aqui eu comecei em 89, ali na Braja Aguiar. Eu fui também, só tinha uma empresa de placas automotivas aqui, e eu abri a minha empresa na Braja Aguiar, era Autoplacas da Amazônia também, ali na Brasa, em 1989. Eu sempre fui apaixonado por aquela Generalíssima, aquelas árvores maravilhosas, a Braja Aguiar, lindíssima, era o shopping de céu aberto, né? Porque não tinha nenhum shopping ainda na cidade, e o primeiro shopping foi o Guatemi, que hoje é Pátio Belém. E tu sabes que eu ai, meu Deus, era muito engraçado. Olha, a gente, né, empreendendo e trabalhando, né, já aqui naquela época. Eu tinha 24 anos de idade, né, quando eu vim para Belém. Então, e Belém, ela me acolheu, porque ela é um lugar acolhedor. E Belém quer dizer cidade do pão, né? Cidade do pão. Então, se você tem propósito de trabalhar e de fazer o que é certo, você vai prosperar. Então, se eu sei que o meu negócio é bom, ele é bom para cá, Deus vai me abençoar. Porque a promessa de Deus é onde eu colocar a planta do meu pé. Naquilo que eu tocar, eu vou prosperar. Porque Deus está comigo. Não é a cidade. Eu vou sair daqui porque aqui não dá para nada. Eu vou sair daqui porque aqui nada dá certo. Não, amigo. Não saia daqui por isso. Porque não vai dar certo em nenhum outro lugar. Porque se não der certo primeiro aqui dentro, aqui assim, não vai dar certo em lugar nenhum. Primeiro eu tenho que resolver o meu problema pessoal. Às vezes a pessoa... Ainda há pouco nós estávamos conversando que no início do ano tem aquelas campanhas nas igrejas. Em algumas igrejas. Na minha igreja, graças a Deus, não tem isso. Minha igreja, que eu digo, é a Santa Igreja Angeli. Com o pastor Marcelo. E uma igreja maravilhosa, que nós temos crescido muito, muito. Uma igreja muito, assim, com muito conteúdo da palavra. Muita mesmo. E tem crescido progressivamente, exponencialmente. A igreja de 4 anos tem mais de 3 mil membros. Sabe? É aqui atrás do bosque, uma propaganda aqui para a minha igreja também. Sabe? Então, às vezes as pessoas fazem aquelas campanhas, 12 noites de oração por 12 meses de bênção. Ou então 6 meses de oração, né, pelos primeiros 6 meses de bênção. Aí as pessoas fazem uma lista daquilo que elas querem receber. Eu quero que Deus me dê isso. Eu quero um relacionamento melhor com a minha esposa. Eu quero um relacionamento melhor com os meus filhos este ano. Este ano eu quero trocar de carro. Eu quero ter um relacionamento melhor com os meus colaboradores na minha empresa. Eu quero... O que eu quero esse ano? Eu quero um aumento de salário. Esse ano eu quero ir para a academia, eu quero fazer isso. Enfim, faz aquela lista e leva lá para frente, joga para Deus aquela lista e vai embora. Põe para Deus a responsabilidade. Né? Joga para Deus a responsabilidade. Se eu não cumprir, isso aqui verdade. Quando, na verdade, a pessoa ela tem que se perguntar antes de fazer essa carta. Ou então, depois que ela fizer essa relação desses itens que ela considera que são importantes, que ela quer conquistar na vida dela, eu não vejo nada de errado em fazer isso. Eu não estou dizendo que isso é errado. Eu também faria uma lista. Eu até já fiz uma lista dessa. E eu já recebi aquilo que eu coloquei na lista. Mas a pergunta que as pessoas têm que fazer é assim, o que eu
eu como homem, o que eu estou efetivamente fazendo para ter um relacionamento melhor com a minha esposa? Como marido, o que eu estou fazendo como pai para ter um relacionamento melhor com os meus filhos? Será que eu estou jogando para Deus a responsabilidade que eu quero ter um relacionamento melhor? Mas o que eu estou fazendo? Qual está sendo a minha atitude? Porque muitas vezes aquilo que eu prego só com as palavras, muitas vezes é destruído pela força dos meus atos. Às vezes os nossos atos colocam totalmente por terra aquilo que nós só falamos com as palavras. E o que eu estou efetivamente fazendo para que eu tenha um relacionamento melhor com os meus colaboradores na minha empresa? O que eu estou fazendo para ter enfim, para ter um relacionamento melhor, para eu crescer na minha empresa? Será que eu estou matando o tempo, roubando a hora? Sabe o que eu preciso fazer para ser visto, reconhecido pelo meu chefe? Sabe? Porque às vezes as pessoas querem logo o status dentro da empresa, querem crescer, mas elas estão matando tempo, elas estão faltando trabalho, elas não estão indo, elas estão enrolando, estão empurrando as coisas de barriga. E aí elas não estão crescendo, exatamente, gastam muito tempo na rede social. Sabe? Quando a Bíblia, na verdade, diz assim, ó, que nós precisamos ser fiéis no pouco, para que Deus nos coloque sobre o muito. Então as pessoas elas precisam perguntar, porque tem que partir de mim. Eu vou me embora dessa cidade porque essa cidade é ruim. Eu vou embora daqui porque não sei o que, esse estado. Não, esse estado é maravilhoso. É um estado riquíssimo. Nós temos a melhor culinária do mundo. A culinária do Pará é maravilhosa. Outro dia alguém disse assim para mim, lá, qual é a culinária? Mano, a culinária de lá é só reconhecida mundialmente. Vai para lá comer uma maniçoba, bota uma venda. E aí depois tu tira a venda, tu vai ver aqui, coisa mais maravilhosa. Mano, eu amo maniçoba. Minha filhinha, ela chega assim, às vezes dentro de casa, quando ela diz, o que estão fazendo? Meu Deus, que cheiro. Mas vai lá, se ela não come toda a maniçoba. Ela adora. Ela ama a maniçoba. Adora. Açaí, nós tomamos açaí em casa, sem açúcar e com peixe. As pessoas, quando eu falo isso lá no Rio Grande do Sul, quando eu falo lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e sem farinha. A gente gosta de comer o açaí mesmo. Aí como é que é? Com peixe? Com comida vocês comem? Eu disse, claro, amigo, é com peixe que se come o açaí. Lá no sul. Olha, vou falar rapidinho. Que coisa maravilhosa. Foi açaí com peixe. O nosso próximo convidado aqui vai ser o nosso amigo Nazareno, lá do Ponte do Açaí. Olha aí, Nazareno, isso mesmo. Nazareno, te prepare, hein? Eu quero que tu traga tua esposa também aqui. Prepare sua cumbuca de açaí pra você assistir. Pra trazer aqui também, né? Traz logo aquele açaí que a gente vira e não derrama, hein? Pessoal, olha, esse que eu gosto. Nathalie, já estamos encerrando. Calma, infelizmente, porque eu quero deixar esse gostinho de quero mais, tá certo? Nós vamos colocar aqui em votação para vocês chamarem. Olha, quero que aquele casal vá de novo. Se tiver aí, quantas chamadas aí eu preciso aí, meu amigo, para que, hein, Fábio, para que a gente volte com ele de novo? Quantas chamadas aí? 500 likes. Pronto, então dê 500 likes aí que nós vamos trazer ele de volta. Eu queria saber, Nathalie, onde encontrar vocês, o Instagram, contato. Eu queria que vocês deixassem para o pessoal que está nos assistindo, nos acompanhando. Eu acredito que muita gente vai procurar por vocês para falar muitas coisas maravilhosas que vocês deram aqui, muitos insights, muitas dicas bacanas. Nós temos o nosso Instagram pessoal, né, Nathalie Cardias, né? A gente tem o da empresa, que é a Central de Placas aqui do Pará, e temos a Central de Placas Belém, né? Aliás, Belém, Manaus, exatamente. Então, elas só muda o finalzinho. Vocês podem procurar a gente pelo Instagram. Da imagem, Tem imagem também. H-O-H, né? O-H. O-H. Mas é jonas@imagenservisual também. Também. Meu e-mail, jonas@imagenservisual.com.br. Então, quem quiser, eu sempre admirei que o Jonas sempre teve os melhores pontos, assim, né? Sim. Né? De Belém, assim, foi um dos lançadores do painel. Praticamente, nós fomos pioneiros aqui. Pioneiro, eu lembro. Com o caminhão, truck door também, aquele caminhão que anda com painel aceso. Ele circula muito aqui, circula em Salinas também. Você que quer fazer uma surpresa para sua esposa, meu amor, eu te amo, olha aí. Coloca aí nos meus... Olha,
Pode, Zé. Pra rodar. Ei, pode, uma Zé. homenagem, não é? Não Nossa. precisa ser só para o comercial da sua empresa, É, não. Você tem não que dar uma fortalecida no seu relacionamento com a sua esposa. Claro. Olha, essa dica. Olha, tá completando fantástica. aniversário de casamento, bodas não sei do que, não sei do que. Manda fazer uma placa especial. Tem que ter esse serviço. Tem. Tem. Olha aí! Manda fazer uma placa especial e comemora, viu? É Porque verdade. a gente precisa celebrar a vida, É a verdade. união, o amor, Com né? certeza. Olha, eu não tenho, quer dizer, eu tenho o Instagram, meu Instagram é pessoal, eu tenho da empresa, que a Nathalie já falou, né, da imagem, Belém, imagem Manaus. E Central. tem o meu pessoal, aliás, da Central, desculpa, Central de Placas. Eu não recebo notificação de mensagem no meu, mas pode mandar uma mensagem que quando eu abrir, Vai porque ver, eu né? não, desde 2017, que eu tirei as As notificações notificações. para durante o dia que não ficar me incomodando e eu Verdade. olhando ali Deixar de e me viver pra distraindo, ficar, né? Isso. Então, mas se eu olhar o Instagram, eu vou ali nas mensagens e eu vejo. Então, se alguém quiser mandar, Jonas Martins, Jonas Menezes M. Martins, Martins, Jonas é. M. Martins, É. underline, alguma coisa O assim, meu é Nathalie Cardias. me encontra no Instagram e pode mandar uma mensagem no Instagram que eu vou responder com muita satisfação. Sim. Tá? Aham. Eu vou responder, vou ajudar, vou orar, vou dar uma palavra naquilo que eu puder. E se eu não souber, eu vou pesquisar à luz da palavra e eu vou trazer e eu vou dar a palavra. E que eu sou. olha, Zé, se precisar lá na sua igreja, né, para os seus colaboradores, eu acho que eles fazem uma dupla fantástica de motivadores, de palestrantes, viu? Eu não sei se eles fazem isso, mas já tô determinando aqui, viu? Porque o exemplo de vida dá uma palestra fantástica, Já tá viu? profetizando. Já. Pessoal, olha, foi muito bom. Eu amei, aprendi muito com vocês. Verdade. Eu acredito que até o meu relacionamento vai Vai melhorar. Vai. Hoje vai ter. Obrigada. E eu quero também que o seu relacionamento Com certeza. melhore com tantas dicas maravilhosas. Muito obrigado. Sabe, se nós atingirmos os 500 likes, né, nós vamos trazê-los de volta. E foi prometido aqui, vocês casais que estão tendo qualquer tipo de dificuldade no relacionamento, no trabalho, por favor, entre em contato que nós vamos fazer com eles um grupo de Uma mentorias mentoria, né? sobre como mudar esse relacionamento. Fui, pessoal! Pode, Tchau. Zé! Vem pra Prepara tua próxima. vasilha de açaí pro próximo. É isso aí! Tchau. Meu Deus.